uma vez um lenhador muito pobre chamado Josué, que vivia com seus 2 filhos, um menino e uma menina, numa humilde cabana em frente a uma grande floresta. O menino estava com 11 anos e se chamava João. A menininha tinha 8 e se chamava Maria. Josué estava viúvo já há algum tempo e resolveu se casar de novo. A madrasta, a princípio, parecia ser uma boa mulher, e o pobre lenhador passou a confiar em tudo o que ela dizia. Mas, no fundo, a madrasta não gostava das crianças, e como a família passava por sérias dificuldades, uma noite, depois que as crianças já tinham se deitado, ela disse ao marido: Josué, nossa situação chegou ao limite. Não temos mais o que dar de comer às crianças. E o que conseguimos mal dá para nós 2. Eu sei, mulher, mas o que havemos de fazer? Só há um jeito. Você deve levá-los para o meio do bosque, bem distante da casa. E quando eles estiverem distraídos, deixe-os por lá, pedindo a Deus que passe a olhar por eles. Minha nossa! Como pode pedir uma coisa dessas, mulher? Como posso abandonar os meus filhinhos assim, à própria sorte? Preste atenção no que eu digo. Essa é a única saída. De que adianta morrermos todos de fome? Se eles não morrerem na floresta, morrerão bem aqui na sua frente. E nós seremos os próximos. Mas se fizer o que digo, quem sabe nós 2 ao menos não conseguimos escapar. Eu não sei, mulher. Isso me parece tão cruel. Josué, você não me quer viva do seu ladinho? Te dando carinho e amor? Pois faça o que tem de fazer! Acontece que, por causa da fome, as crianças não tinham conseguido dormir e escutaram toda a conversa. Maria começou a chorar. O papai quer abandonar a gente, João. Não chore, irmãzinha. Fique tranquila, nada vai nos acontecer. Eu tenho uma ideia. João esperou o pai dormir e foi até o quintal. Catou um monte de pedrinhas brancas e as guardou em sua mochila. Pela manhã, o pai, que havia decidido seguir o conselho da madrasta, chamou João e Maria para um passeio. A madrasta lhes deu um pedaço de pão e se despediu sorrindo. Guardem bem esse pão. É o almoço de vocês. E eles caminharam em direção à floresta. O pobre lenhador ia na frente, calado e muito triste. Mais atrás vinha Maria e, por último, João, que, muito atento, ia marcando o caminho com as pedrinhas brancas que juntou. Depois de algum tempo, chegaram a uma clareira e o pai disse: Vocês devem estar cansados. Aproveitem para comer enquanto eu vou cortar algumas árvores mais adiante. Eu volto logo, me esperem aqui. Mas, papai... Não se preocupe, Maria, nós vamos ficar bem. O pai, muito deprimido, afastou-se depressa dali, sem nem olhar para trás, senão acabaria desistindo de tudo. João e Maria ficaram ali, quietinhos, até que começou a escurecer. João pegou Maria pelo braço e disse: Venha, vamos voltar para casa. A lua cheia vai iluminar nosso caminho. O brilho da lua refletia sobre as pedrinhas brancas que João espalhou, e foi muito fácil achar o caminho de volta. Algumas horas depois, os 2 batiam à porta de casa. O pai veio recebê-los sem conseguir disfarçar a surpresa e uma certa alegria. Mas a madrasta ficou furiosa e durante toda a madrugada aborreceu o marido. Parece que você não entendeu. Ou então pretende matar todos nós de fome. Eu tentei, mulher. Você viu que eu tentei. Como é que eu ia imaginar que as crianças achariam um caminho de volta? Pois acorde as crianças agora e as leve de novo. Mas o dia ainda nem clareou. Por isso mesmo. Assim será mais fácil elas se perderem. E Josué, incapaz de contrariar a esposa, foi acordar os meninos. Desta vez, João não teve tempo de catar as pedrinhas e ficou sem saber o que fazer. Maria, muito sonolenta, nem entendia direito o que estava acontecendo. A madrasta procurou disfarçar. Seu pai tem muito trabalho a fazer hoje e é preciso que todos ajudem. Até eu vou. Agora tomem um pedaço de pão cada um e andem depressa. E eles foram para a floresta. João
teve a ideia de marcar o caminho com as migalhas do pão que a madrasta havia lhe dado. E assim o fez, ficando sempre por último no grupo. Mas a madrasta reclamava. Ande logo, João, menino mais preguiçoso! Ande mais rápido! Desta vez, foram mais longe ainda. Entraram numa parte densa da floresta. Como da outra vez, o pai inventou uma desculpa e ele e a madrasta se afastaram, deixando as crianças sozinhas. Começou a escurecer. Maria ficou com muito medo. E agora, João? O que vai ser de nós? Não se preocupe, Maria. Eu marquei o caminho de volta com as migalhas do pão. Só temos que segui-las como da outra vez. Mas João procurou e não conseguiu encontrar mais nenhuma migalha, pois os passarinhos haviam comido tudo. Sem saber para onde ir, mortos de cansaço e de fome, as crianças começaram a se embrenhar mais e mais na imensa floresta, até que avistaram uma linda casinha. Os dois se aproximaram e imaginem a felicidade que sentiram quando perceberam que as paredes da casa eram feitas de fatias de bolo, o telhado de chocolate e as janelas de marshmallow. Começaram a comer até se lambuzar quando ouviram uma voz. Quem é que está comendo a minha casinha? De repente apareceu uma velhinha muito enrugada, com uma boca enorme e um nariz de tucano. Assim que a viram, João e Maria quiseram fugir, mas ela lhes falou sorrindo. Esperem, não tenham medo. Podem comer à vontade. Mas aqui dentro da minha casa é que estão as coisas mais gostosas deste mundo. Venham dar só uma olhadinha. Eles entraram e ficaram deslumbrados. Ali dentro havia biscoitos, frutas, tortas, doces maravilhosos. Fiquem à vontade, comam o que quiserem. Ai, que bom! Depois de comerem até não aguentar mais, os dois ficaram com sono. A velhinha arrumou 2 caminhas para que eles se deitassem. E assim que eles adormeceram, ela os trancou numa cela. A velhinha era, na verdade, uma bruxa que atraía as criancinhas com doces para depois comê-las. Ai, que banquete eu farei com esses dois. Mas não é preciso ter pressa. Ainda estão muito magrinhos. Eu tenho que engordá-los primeiro para ficarem mais apetitosos. Só na manhã seguinte, ao acordarem, é que João e Maria se deram conta do perigo em que se meteram. A bruxa colocou João numa gaiola e disse a Maria: Você ainda é muito pequena para ser degustada. Então vai me ajudar a cozinhar para engordar bem seu irmãozinho. Ande, preguiçosa! Comece lavando as panelas! A pobre menininha cumpria as ordens muito assustada, chorando sem parar, mas suas lágrimas não conseguiam comover a bruxa malvada. Todo dia, a bruxa dava bastante comida a João e depois pedia para ele mostrar seu dedinho entre as grades da gaiola. João, que era muito esperto, percebeu que a bruxa não enxergava muito bem. E, em vez de lhe dar seu dedinho, mostrava um fino osso de galinha. Impressionante esse menino! Como ele aproveita pouco o alimento que lhe dou. Não engordou nem um tantinho desde que chegou aqui. Um dia, já cansada de esperar, a bruxa resolveu comer João daquele jeito mesmo. Acendeu um grande forno que usava para assar pão com a intenção de assar o menino e disse para Maria: Você aí,
vai ser minha sobremesa. Mas antes, remexa as brasas do forno com esta pá. Maria, que também era muito esperta, fez-se de tola. Mas remexer como, dona Bruxa? Eu não sei. Ora, sua imprestável! Não serve nem para remexer umas brasas! Se a senhora pudesse me ensinar, eu conseguiria. Mas é tão simples! Veja, menina, é só fazer assim! E quando a bruxa se colocou diante do forno, Maria veio correndo e a empurrou para dentro, fechando a porta logo em seguida. A bruxa gritou até desaparecer completamente. Maria então pegou a chave da gaiola e libertou João. Minha irmãzinha querida, você foi muito valente. E agora? O que nós vamos fazer? Como vamos achar o caminho de casa? Eu ainda não sei. Mas antes, vamos encher nossas sacolas com todo o alimento que pudermos carregar. E assim fizeram. Saíram da casa da bruxa carregando as mais deliciosas iguarias. Pelo menos de fome não morreriam tão cedo. Quando retornaram à floresta, um bando de passarinhos começou a rodeá-los insistentemente. Veja, Maria, parece que eles querem nos dizer alguma coisa. Esses passarinhos devem ser os que comeram as nossas migalhas de pão. É isso! E eles agora querem nos mostrar o caminho de casa. João e Maria seguiram os passarinhos e realmente, algumas horas depois, avistaram sua humilde e querida casinha. O pai estava na porta, sentado de cabeça baixa, profundamente arrependido. Quando viu os dois se aproximando, não se conteve de alegria e começou a chorar. Meus filhinhos queridos, não imaginam o quanto eu rezei para que vocês voltassem. Um dia depois de deixá-los, eu me arrependi profundamente e voltei à floresta para procurá-los. Eu procurei por toda parte, mas eu não via nenhum sinal. Eu estava desesperado. Papai, você nunca mais vai nos abandonar, não é? Não, minha querida, nunca mais. E onde está a madrasta, pai? Ela ficou muito doente e faleceu. Deve ter se arrependido de suas maldades também. Agora vamos começar uma vida nova. As coisas vão melhorar, eu tenho certeza. Já melhoraram, pai. Em nossas mochilas tem um verdadeiro banquete. Olha! João, Maria e o pai se deliciaram com a comida maravilhosa da bruxa. O pai havia conseguido um bom trabalho e eles nunca mais passariam fome. Um tempo depois, o pai se casou de novo. As crianças adoraram a nova madrasta, que as amava verdadeiramente. A partir de então, a felicidade voltou à casa e aos corações de João e Maria.